menor nível dos últimos 8 meses. Basicamente, a China vem mostrando a desaceleração, ainda em território de contração, mas foi um dado que assustou o mercado lá no início da semana. Criou-se uma desigualdade social nunca antes vista. Esse gap entre os ricos e os pobres aumentou. A China, se ela dá uma bazuca de estímulo, rico fica mais rico, pobre fica mais pobre. O setor agro que vem surpreendendo positivamente é o grande contribuidor ali da parte na balança comercial, de trazer esse superávit primário. Essa narrativa do soft landing, ela está sendo colocada em xeque. Por quê? Porque a economia está tão pujante que talvez venha mais juros, ou os juros fiquem altos por mais tempo. E aí alguma coisa pode acontecer. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta para mais um resumo da semana. É o Rafael Busman, que cuida da área offshore da Quitéria. Estão cansados de saber isso, né? Aqueles que nos acompanham semanalmente. Thiago Pedroso, meu grande amigo, sócio, que toca a mesa de RV. E Pedroso, semaninha cheia e semaninha dolorosa, né? Setembro começou com o pé esquerdo. Sazonalmente, é o pior período para as bolsas globais. Na média, a bolsa americana caiu 1,5% em setembro. Tem diversas razões, eu não sou muito fã desses dados, mas tá aí, pessoal. A gente teve juros americanos voltando a subir, dados de emprego, dados de atividade, enfim, extremamente fortes nos Estados Unidos. É impressionante o que está acontecendo por lá, que cria, né, uma pressão inflacionária e dificulta a vida do Banco Central americano. Sem contar que o petróleo bateu os $90 por barril, galera, e os sauditas querem que chegue a 100. Tá parecendo que vai subir mais, vamos comentar daqui a pouco, mas o petróleo a 90, $100, nada bom no mundo acontece, né? É uma grande estagflação, é detrimental em termos de atividade e cria uma pressão inflacionária, o pior pesadelo para os banqueiros centrais. Europa engatou 8 pregões de queda consecutivos. A Bolsa Americana engatou 4 pregões de queda consecutivos. A Apple, nos últimos 2 pregões, caiu 6%. A Apple cair 6% é perder R$1 trilhão em valor de mercado. E no Brasil, a gente tem, né, notícias sobre o fiscal, balança comercial, que o Pedroso vai comentar, e a grande questão, né, como é que a gente vai equilibrar as contas públicas? O governo está gastando igual no passado. As despesas vão crescer 8% esse ano. Como é que faz para zerar o déficit ano que vem? Estava falando com o Pedroso sobre o CARF, né, que é a principal fonte de arrecadação do governo, uma espécie de STF dos impostos, né? E Pedroso, queria te chamar, né? Enfim, muito boa tarde aí para você que está de São Paulo. Eu, infelizmente, não estou ao seu lado, né? Por isso que a gente está gravando aqui nesse formato diferente. O que você me conta? Semana difícil, começo de mês difícil, muita novidade aí para a gente passar pro pessoal. É isso aí, pessoal. Um ótimo dia a todos. Vamos lá, vamos começar pelo início da semana, né? Nós tivemos lá primeiro o Boletim Focus, que saiu lá no começo da semana. O Boletim Focus, ele veio ali mostrando elevação nas projeções para inflação, que já venho comentando aqui, era esperado, e PIB para cima também, já ajustando com o dado do PIB que nós falamos na sexta-feira passada. Mas o que eu queria trazer dessa vez do Boletim Focus é algo um pouco diferente. É balança comercial, que vem praticamente a cada boletim que sai, ela sobe 2 bilhões a projeção de balança comercial de superávit para o Brasil. Então nós já estamos aqui com 72 bilhões de superávit para esse ano. E aí nesse gráfico que eu estou subindo aqui, mostra exatamente de onde vem isso, e é da força do setor agro atualmente, né? O setor agro que vem surpreendendo positivamente, é o grande contribuidor ali da parte na balança comercial, de trazer esse superávit primário. Aqui você pode ver principalmente o setor agro, que é a linha amarela. O mês passado foi recorde para o Brasil de superávit da balança comercial. Então basicamente a gente tem um cenário positivo que, olhando para frente, não me parece que muda por enquanto no curto prazo. Commodity continua valorizado. O Rafael depois vai comentar um pouquinho aqui de petróleo, que voltou a bater $90, mas commodity geral, tanto agrícola, commodity mineral, continua um patamar relativamente alto. E aí, no Brasil, essa semana nós tivemos uma notícia que o governo está tentando resgatar um plano que foi inicialmente, tentaram colocar isso em pauta no governo do Bolsonaro. O Guedes, na época, tentou levantar essa possibilidade, acabou não indo para frente, principalmente porque estava ali em período de eleição. E agora o governo está voltando a falar disso. O fato a gente já comentou semana passada aqui,
difícil o arcabouço ficar de pé sem redução de gasto. O governo ele quer aumentar a receita, mas ele não está querendo reduzir gasto. Então o governo está resgatando um plano que poderia colocar ali até 150 bi, antecipando as receitas futuras do pré-sal. O governo hoje ele tem uma estatal que cuida das operações do pré-sal, que é a PPSA. O governo tem direito de receber parte do que é gerado lá no pré-sal, então a ideia seria antecipar isso, tirar lá do futuro o que seria recebido e trazer para valor presente, para ajudar a zerar o déficit de 2024. Se fala ali que poderia ser até 150 bilhões de reais. É uma conversa inicial, é difícil saber se isso vai para frente ou não, tem ali algum nível de dificuldade de passar com isso no Congresso, mas o governo já pensa nisso. Mas a questão aqui que a gente queria deixar claro é essa questão: o governo está começando a bater na parede e ele sabe que está ficando difícil aumentar as receitas através do aumento de receita através do Congresso, provavelmente aprovando ali os projetos e as propostas que já foram encaminhados, que eles estão tentando encaminhar. E aí essa semana saiu uma notícia sobre a possível reforma administrativa, né? O próprio Lira, que já vem ali tentando pressionar o governo sobre uma reforma. Em todo evento ele fala da necessidade de uma reforma administrativa, mas o governo ele é muito fechado, principalmente a ala mais radical do PT, que é totalmente contra a reforma. Mas já vem notícia que o governo vem conversando sobre uma eventual reforma administrativa, que seria algo provavelmente se sair muito leve. Mas dado que dentro do próprio partido tem ali uma discussão muito grande, eu acho muito difícil que isso aconteça no curto prazo. Então, qual que é o ponto, né? O governo ele tem essa dificuldade. Eu estou subindo aqui um gráfico da WHG, ela mostra ali da onde o governo prevê o aumento de arrecadação. Os dois que foram os únicos de fato que o governo conseguiu já aprovar foi a reoneração dos combustíveis e a PL do CARF, que dá o voto de qualidade de voto para o governo, ou seja, num empate lá no CARF, o CARF é como se fosse a última instância para quem está discutindo a parte tributária ali dentro da Receita Federal. Então chegou lá, ele vai decidir se é válido ou não essa discussão. Se for a favor do governo, a pessoa ou a empresa vai ter que pagar aquele tributo devido. Então, o voto de qualidade a favor do governo, né, ele vai acabar colocando boa parte dessa discussão que vai chegar lá no final a favor do governo. Então, é esperada ali uma arrecadação de 55 bilhões depois dessa PL do CARF. E aí tem várias medidas que estão tentando ser passadas ali no Congresso. Tributação de benefícios fiscais de ICMS, taxação de offshore, taxação de fundos exclusivos, mudança do JCP, taxação de apostas esportivas. Então, assim, no geral tem bastante proposta, mas nada que passou de fato. Então tem toda aquela dificuldade e o governo está começando a correr o tempo, está começando a chegar no final do ano e muita coisa ainda não rodou. Então o fato é que, mesmo aprovando tudo isso, vocês veem que o ajuste fiscal para poder parar de pé nos próximos anos vai precisar ainda assim de receita adicional. E aí que entra a questão de corte de gasto. É muito difícil o governo conseguir manter de pé no longo prazo o arcabouço fiscal sem ter corte de gasto, pelo menos no que ele está se propondo, né? Que é, por exemplo, zerar o déficit o ano que vem. O que chama atenção é o crescimento das despesas esse ano, né? 8,5%. Isso já em termos reais, né? Imagino que boa parte disso é a PEC da transição, exato, né? Exato. Bilhões de dólares não em reais, né? Enfim, que seja. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, galera. Se você é a favor, né, de aumento de imposto, em tese, você assume que o governo é eficiente na redistribuição de renda, né? Algo que a gente já viu que no passado não é verdade, né? Eu acho super correto, né? Pô, taxar ali a parcela 0,1 da população, os fundos exclusivos, quem tem offshore, ok, bacana, não tem problema. O problema é o seguinte, vai criando-se gastos, toda hora aparece um novo imposto, aí sim começa a ficar estranho, aí sim essa volatilidade, né, tributária, jurídica, não agrega para ninguém. Exatamente. Então, a grande discussão do mercado no Brasil, que não é de hoje, é uma discussão antiga, é sobre fiscal. E pelo jeito, a gente vai continuar discutindo sobre isso durante muito tempo, né? A questão fiscal no Brasil é um problema, eu diria até mais, né, Rafael, dado o momento atual, a questão fiscal é um problema no mundo inteiro. A gente só está reciclando aqui um problema nosso, novamente, mas o mundo inteiro hoje discute bastante sobre isso. Então, no fim do dia, essa
Eu acho legal comentar que, pô, se a galera que tá acompanhando aqui tem medo do fiscal, todo mundo tem medo do fiscal brasileiro, né? Historicamente, a gente não é um bom pagador, por isso que nossos juros é alto. Eu sinto que os títulos, né, indexados à inflação, as Bs, é bater em morto. Né? Por que eu digo isso? Pô, melhor dos mundos. Marco fiscal fica de pé, zeramos o déficit ano que vem, juros cai para 8, 7%, abaixo do que o mercado espera. Esse juro real fecha, você ganha um belo ágio no seu papel. Pior dos mundos. Nada dá certo, a inflação explode. Você está 100% protegido, com o retorno real que você travou de 5%. Né? Então, em ambos os cenários, um título indexado à inflação vai gerar um retorno interessante e, com certeza, acima da inflação. Aí a grande discussão é qual duration pegar, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Exatamente. Mas eu acho que, finalizando aqui Brasil, a semana, só para finalizar, né, a semana foi pesada tanto pelas condições internas, mas eu diria mais ainda que a gente está sofrendo com a questão lá fora, China e a alta de juros nos Estados Unidos, a curva americana de novo subindo forte, o Rafael vai comentar daqui a pouco. E aí, primeiro da China aqui, o que tivemos essa semana? Tivemos alguns dados, de novo, dados mistos. Primeiro saiu o PMI de serviços lá no início da semana. Ele caiu para 51,8 pontos, é o menor nível dos últimos 8 meses. Basicamente, a China vem mostrando a desaceleração, ainda em território de contração, mas foi um dado que assustou o mercado lá no início da semana. Aí depois veio o PMI composto também, que caiu em maneira menos intensa do que foi o PMI de serviços, né? Só lembrando aqui, o PMI que são índices de atividade econômica composto, ele pega tanto serviços quanto indústria. E aí ele aqui ainda refletindo essa questão que é a preocupação do mercado com a China. E aí hoje saiu dados da balança comercial que foi até melhor do que o esperado. As exportações da China caíram 8,8% e as importações caíram 7,3% em agosto. A expectativa era de 13,2% e de 14,5%, ou seja, foi melhor do que o esperado, mas ainda assim mostrando movimentos de aceleração e trazendo aquela velha preocupação do mercado que bate diretamente no Brasil, né? O Brasil que depende muito de commodity. Então a China que ainda vem trazendo bastante volatilidade no mercado local. Então vou subir agora um gráfico que mostra ali a quantidade de artigos negativos com relação à China. Ela está no patamar mais alto da história. Esse gráfico a WHG subiu lá no Twitter deles. Quem não acompanha, vale acompanhar. Eles sobem algumas matérias bem interessantes. E aí mostra o quanto o mercado está negativo sobre a China, né? E aí, de novo aqui, outro gráfico que eles também subiram, que mostra dados do Goldman Sachs, que indicam que agosto foi o mês com maior volume de vendas líquidas de ações chinesas nos últimos anos. Então a gente vê um cenário ainda muito pessimista para a China. A gente de fato está tendo dados que não são tão bons, né? Mas a gente já comentou semana passada o quanto o mercado está negativo com a China. Será que não existe ali algum exagero? E se eventualmente vier um movimento de melhora para a economia chinesa, quão rápido o mercado pode reprecificar essa melhora lá? E isso, lógico, bateria diretamente no Brasil. Aqui é uma hipótese, né? A gente não sabe o que vai acontecer de fato, mas tem muito estímulo que foi colocado na economia que ainda poderia ter feito ali no curto e médio prazo. Então, isso é uma coisa que vale muito acompanhar. Queria comentar aqui que, a China não tá dando uma bazuca de estímulos, né? Seja fiscais ou monetários. E eu tenho uma teoria, eu não sei se é correta. É o que aconteceu pós-pandemia. Os governos mundo afora, eles enxurraram os mercados de capitais com dinheiro. Quem tinha ativos ficou mais rico. Quem não tinha, dificultou o sonho de ter a casa própria. Enfim, continuou pagando boleto. Criou-se uma desigualdade social nunca antes vista. Esse gap entre os ricos e os pobres aumentou, né? A China, se ela dá uma bazuca de estímulo, rico fica mais rico, pobre fica mais pobre, né? Então, não sei se é esse o objetivo do Partido Comunista, que, como o nome diz, preza ali o social, né? Então, só aqui pra gente estar refletindo. Exato, e também os estímulos foram todos a conta-gotas, né? Ela vem colocando vários estímulos devagar e sempre, né, nos últimos meses. E aí, de certa forma, também vai em linha com o objetivo do próprio Partido Comunista, que é aumentar mais o consumo interno chinês e depender menos de exportação. Que é natural que, conforme o país vai crescendo, ela vai depender mais internamente do que de fora. Então, veremos. Então, vamos seguir, Wurzman. Você quer seguir lá de fora ou você quer falar do petróleo rapidinho? Vamos comentar do petróleo. Vou até subir um gráfico aqui que... Do petróleo, eu acho ótimo. Legal.
E aí eu só queria falar o seguinte, tá? Esse já pode dar o seu adendo. Galera, em março ou abril, se não me engano, o ministro de Energia da Arábia Saudita, em entrevista para o Wall Street Journal, falou o seguinte: tomem cuidado, especuladores, vocês vão se machucar. E essa semana, né, a gente teve esse corte que pegou o mercado de surpresa, né, estendeu, na verdade, o corte de 1 milhão de barris por dia até o final do ano, e a Rússia também, né, cortando 300 mil barris por dia até o final do ano, né. Então, quem avisa amigo né, o mercado não escutou ele em março, né, abril, e de fato, o petróleo caminha aí para seus $91, máxima que a gente não via desde novembro do ano passado. Exatamente isso que tá no gráfico aí, vocês podem ver, máxima desde novembro. E a pergunta que fica, eu não sei se você tem uma resposta para isso, será que consegue se manter no patamar alto? Tudo bem que você tem corte ali na produção, mas com o mundo desacelerando, essa é a grande questão. Sabe o que acontece, Pedroso? Ano passado, os Estados Unidos usou muito da sua reserva estratégica de petróleo para jogar oferta no mercado e conseguir estabilizar o preço. As reservas dos Estados Unidos de petróleo estão no menor nível desde 1985. Eles não conseguem mais inundar esse mercado de petróleo com o objetivo de baixar ali o barril do Brent e o Biden ser reeleito, o preço da gasolina cair e tudo mais, né? Eles não têm mais esse poder de manobra. Então, no meu ver, petróleo tem um piso ali na casa de 75, 80. Não veio indo muito mais baixo do que isso por questões de oferta, tá? E aí tem a questão também. Isso não são dados oficiais, eu escutei, né, teorias de amigos, enfim, pessoas que eu sigo no mercado, que a China tá com uma reserva de petróleo enorme. Eles vêm petróleo, né, mês a mês, e eu não sei se é do interesse deles vender o petróleo agora. Acho que eles querem que o Ocidente se machuque, né? Porque eles poderiam estabilizar, né? Tá caro o petróleo, vamos gerar uma receitinha aqui pro governo, vamos vender aqui, comprar uma 70, vender uma 90, né? Mas não sei se é do interesse deles, sabendo que os Estados Unidos ali, enfim, tá em uma saia justa danada, né? Legal, acho que a análise é muito boa. Então vamos lá, vamos seguir para os Estados Unidos. Vamos que vamos, Pedroso. Galera, queria começar aqui falando então do vilão, né, do mês de agosto, vilão do começo do mês de setembro. Tem nome e sobrenome, né, que é o Tesouro Americano de 10 anos. Segue em ascensão, essa semana bateu ali quase sua máxima desse ciclo, 4,29%, e isso vem pesando nos ativos de risco, tá? Por que o Tesouro Americano está subindo? Porque os rendimentos, né, dos juros futuros lá fora vem subindo tanto? A gente tem alguns motivos. Essa semana o principal motivo foram dados econômicos muito fortes. A gente teve na terça-feira o ISM de serviços. Que aconteceu? Os preços pagos, que é um subcomponente do índice, voltou a subir, e muito acima do esperado. Mesma coisa aconteceu no ISM de manufatura. Então tá indo na direção oposta, né? Aí você junta preço do petróleo $90, cria pressão inflacionária futura. E aí tem a questão, né, também do Tesouro Americano tá emitindo muito título. Até subo um gráfico aqui, pessoal. No mês de junho foram emitidos $500 bilhões em títulos. No mês de julho foi 250 bilhões. Pra você ter ideia, a média desde janeiro, a gente tá falando algo na casa de 70 bilhões. Né? Então quase 10 vezes aí acima da média que foi emitido em junho e julho. E quanto mais emissão no mercado, isso suga a liquidez, né? Tem mais oferta, acaba que a demanda não compensa, o preço do papel cai e o seu rendimento sobe, né? Renda fixa tem uma correlação inversa entre preço unitário e yield, tá galera? Vendas de novas casas, muito acima do esperado. Case-Shiller, que é o preço, né, dos imóveis nos Estados Unidos, voltou a bater máxima histórica. Tinha caído no início deste ano, mas reverteu a tendência e o preço médio está em máxima histórica. É muito mais uma questão de oferta do que demanda, tá, pessoal? Então, você olha para todos os cantos e tudo indica que o CPI, né, o PCI, qualquer métrica de inflação que você olhe, vai voltar a subir. Né? Até teve dado no mercado de trabalho essa semana, o seguro-desemprego, que vem 216 mil. A expectativa era 230 mil. Seguro-desemprego é uma proxy para demissão. Então as empresas não estão demitindo, o mercado de trabalho segue apertado. A gente teve a inflação salarial do segundo trimestre, veio 2,2%. A expectativa era 1,6%. Né? Então foram dados que corroboraram para uma ascensão dos juros mundo afora. E é até engraçado, né, Pedroso? Porque semana passada a gente teve dados muito positivos de emprego lá fora, né? Taxa de desemprego subindo, inflação salarial ficando aquém do esperado, né? Pelo menos para o mês de agosto. E acabou que o mercado ignorou isso, né? Não gerou uma repercussão positiva. Ele, de fato, né, tá mais preocupado... O mercado hoje, galera, tá começando a olhar o copo meio vazio.
né? A gente tem argumento para todos os lados, copo meio cheio, copo meio vazio. Essa narrativa do soft landing, ela está sendo colocada em xeque também. Por quê? Porque a economia está tão pujante que talvez venha mais juros, ou os juros fiquem altos por mais tempo. E aí alguma coisa pode acontecer, né? Os Estados Unidos não está acostumado com esse nível de 5,5% de juros, a gente não via isso desde 2001, né? E aí, Pedroso, eu queria a sua interpretação sobre isso. Olha só, que o senhor mercado está tentando nos falar? No mês passado, o KBW, que é o índice bancário americano, caiu 8,8%. A pior performance entre os bancos, regional, grande porte, todos, tá? Foi o Citibank, caindo 13,5% no mês de agosto. O que o mercado está tentando falar pra gente? Né? Por que o Citibank caiu 13,5% no mês de agosto? Por que o setor financeiro caiu 10% no mês de agosto? Claro que tem a questão, quando o juro sobe, né, os bancos têm no seu balanço ali, enfim, dívidas alongadas, e isso gera uma marcação a mercado extremamente negativa. Mas o que eu estou perguntando é, será que vai aparecer outro corpo boiando ou não? Os juros voltou lá para cima, né? Então a chance de aparecer mais corpo boiando, se bem que também tem outro ponto, né? Talvez por conta do que aconteceu no início do ano, os reguladores americanos eles devem estar muito mais ligados com o cenário lá fora. Minha opinião seria muito mais pela relação de marcação a mercado mesmo, dos bancos sofrendo com esse cenário de alta de juros. Mas, acho que essa é uma coisa que ninguém sabe, né? A não ser o regulador lá que tá vendo no detalhe lá cada banquinho regional americano. Não, é isso aí, Pedroso, mas acho que é interessante compartilhar que o mercado deu uma panicada ali com o setor financeiro no mês de agosto, especialmente com o Citibank. Tá, galera? O Citibank teve alguma notícia específica? Você não sei dizer, Pedroso. Eu até olhei o balanço deles, não é um dos piores. Basileia, em termos de, enfim, capital requirements, tá de boa. Não sei o que o mercado olhou ali, não consegui descobrir. Mas vamos lá. Pessoal, eu queria comentar um pouco sobre micro agora, tá? Uma das notícias mais relevantes da semana foi a Apple. A Apple, que semana que vem vai lançar o seu iPhone 15, dia 12 de setembro, tá? Deve ter um price range aí maior do que os iPhones anteriores, então deve ser um potencializador de receita. Vamos ver se o design vai mudar, se vai vir novas ferramentas. A Apple que nunca decepciona nessa frente, né? Mas o que está acontecendo? A Apple e a China sempre tiveram uma relação muito simbiótica. Pense que o maior hub de manufatura da Apple é na China. E o segundo maior mercado depois dos Estados Unidos da Apple, de vendas, né, consumo, também é na China. A China representa 1/5 da receita da Apple. É pra caramba isso, 20%, né, galera? E o governo falou o seguinte, funcionários de estatais e autoridades públicas não podem mais usar iPhone, né? Tem essa briga por tecnologia entre Estados Unidos e China, né? E agora eles deram ali um punch, um jab direto na Apple. E as ações da Apple caíram, né, 6% nos últimos 2 pregões, então o mercado sentiu. Eles falaram que não pode usar o iPhone durante o período de trabalho, né? Não proibiram o cara de usar, foi isso que eu entendi. É isso mesmo, né? Período de trabalho, enfim, ficou um pouco subjetivo até, Pedro. Vamos ver se... Mas o que o mercado interpretou? Isso também não muda muita coisa. Ele falou, opa, a Apple e a China não estão mais numa relação tão simbiótica assim. O negócio está começando, talvez, a ficar um pouco mais feio, né? Não por... Enfim, foi isso, né? E a China é tão importante para a Apple, e a Apple não é boba não, tá, galera? A Apple vem diversificando a sua produção para a Índia. Eles estrearam a primeira loja física na Índia uns 2, 3 meses atrás. Cook sentou com o Modi, né, que é o primeiro-ministro indiano, eles estão bem amiguinhos. E vale explicar rapidinho, Wurzman, o motivo da China especificamente com a Apple, ela impedir que os funcionários utilizem o iPhone dentro das empresas estatais, né? Eu acho que o grande receio da China é que tenha roubo de dados, né? Ela tem medo da tecnologia dentro do iPhone, basicamente, ter acesso a dados específicos dentro do governo chinês. Não, talvez seja isso. Tenho exatamente a mesma visão que você, Pedroso. E galera, só para finalizar, indo para a Europa, a gente comentou semana passada que tinha uma empresa que estava quase virando a mais valiosa e tomando ali a coroa da Louis Vuitton Moët Hennessy, que é a maior da Europa, até então. Essa semana, a Novo Nordisk, né, que é a produtora daquele remédio para diabetes que o pessoal toma para emagrecer, que é o Ozempic, ultrapassou os 420 bilhões de dólares de market cap e se tornou a maior da Europa. Até subo o gráfico aqui para vocês verem a evolução, né, de market cap da LVMH junto à Novo Nordisk, né, e vocês vão conseguir ver que, né, enfim, foi agora isso que aconteceu, né, essa ultrapassagem. E Pedroso, olha que interessante, tá? Essa você não sabia, mas fun fact aí para vocês, pessoal. A demanda pelo medicamento Ozempic, ela foi tão grande na Dinamarca, né, e no mundo inteiro,
a empresa dinamarquesa, tá? Que agora o governo da Dinamarca está tendo que publicar dados de PIB excluindo o resultado da Novo Nordisk. Pensa o seguinte, o crescimento do PIB na Dinamarca foi de 1,7%. Se você exclui a indústria farmacêutica, caiu 0,3%. Caiu 0,3%, uma diferença de 2%, galera. Realmente impressionante. O que está puxando o PIB da Dinamarca é uma empresa. O Ozempic é 100% produzido na Dinamarca? É isso que eu tô entendendo aqui, provavelmente, né? Se tem um impacto tão grande no PIB, eles devem exportar 100%. 100% não, devem exportar a produção deve ser de isso, lá. tá? Eu não entendo esse detalhe, mas eu achei muito curioso, queria compartilhar com vocês que, pô, a Dinamarca tá crescendo por causa da Novo Nordisk, por causa que ela exporta esse Ozempic que todo mundo quer ficar bonito, sarado, né? Sempre academia. Pedroso, acho que é isso, né? Eu não sei se quer falar um pouco de Europa. Europa que teve os PMIs fracos na semana também, né? Acho que a gente pode acabar com isso, que foi importante. O mercado não gostou. Alemanha, tá? A Alemanha, que é o hub de manufatura da Europa, a principal economia da zona do euro. O PMI de manufatura está em 39. 39 pontos. Isso é muito baixo mesmo. Tá tipo no nível pandemia, tá? E aí você pega o de serviços, tá começando a cair, né? Tá 47. O composto tem uns 44, até subo o gráfico aqui pro pessoal ver, tá? E Itália, França, tudo seguindo essa tendência. Europa tá numa estagflação danada. Semana que vem vai ter decisão do Banco Central Europeu. O mercado projeta que a Christine Lagarde, né, que é o campus neto da Europa, né, a presidente do BCE Europeu, ela vai deixar os juros inalterados. Tem 25% de probabilidade que vai ter uma alta de 25 pontos. Europa, que tem uma inflação ainda muito pegajosa. Por isso que eu mencionei estagflação. Atividade lá embaixo, já deve ter várias economias em recessão, tá? Chuto eu. E a inflação tá de 5,3%. Acima da expectativa. Hoje saiu a inflação na Alemanha, 6,1%. A gente está falando que enquanto os Estados Unidos está rodando com uma inflação de 3,5%, a Europa ainda é o dobro que isso, né? E com uma atividade muito mais debilitada. Tá? As bolsas europeias sofreram muito, não é à toa, né? Que comentei no começo aqui do vídeo, teve 8 pregões de queda consecutivos. Mas lembrando que as bolsas de lá basicamente estavam todas há 2 meses atrás na máxima histórica, né? Então a gente está vendo uma correção já, mas também na máxima histórica muito por conta de poucas empresas. Assim como está acontecendo no mundo, né? Esse parece ser um evento mundial, meia dúzia de empresas puxando a bolsa lá para cima, né? Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa e na Europa a gente viu essa representatividade de poucas empresas nos índices. Eu acho que é isso então, Rafael. Temos mais alguma coisa? Não, última coisa, né? Pô, é tanta notícia, pessoal. Desculpa que hoje a gente não foi muito cronológico, mas teve bastante conteúdo aí pra vocês observarem. Na segunda-feira, Pedroso, foi recorde histórico de emissões de dívida no mercado americano. Verdade. Bilhões de dólares em um único dia. A nossa querida JBS fez uma dívida lá fora, né, um bond, está pagando próximo de 7%, né, um spread de 250 pontos frente ao tesouro do mesmo vencimento, que é o de 10 e 30 anos, tá? Interessante a emissão até, Pedroso. Mostrei para os clientes, eles gostaram. Enfim. E teve uma demanda absurda, né, a debênture da JBS lá fora, os bonds dela. 3 vezes o book, né, a demanda. E aí eu te pergunto, Pedroso, por que as empresas, agora, quando esse juros está tão alto, estão indo para o mercado de dívida captar dinheiro? É que muitas vezes as empresas não têm muita opção, né? A JBS tem aí uma dívida de 60 para 70 bi de reais. Então você precisa rolar a dívida. Ela vai buscar qual que é a melhor opção de acordo com o negócio dela. A JBS é uma empresa que tem uma operação lá fora relevante nos Estados Unidos. Então ela precisa rolar essa dívida e, consequentemente, não tem muita opção. Ela vai ter que rolar com juros altos ou com juros baixos. Ou é rolar ou é pagar. Tem muita empresa que emitiu dívida que, de fato, não estava precisando do capital. Dá para segurar um pouco mais. O que eu acho é o seguinte, os spreads de crédito estão muito fechados, né? Então a diferença que o Tesouro paga para uma companhia está em níveis historicamente baixos. Então eles conseguem, né, acessar esse mercado de dívida, enquanto o mercado ao todo está muito otimista, precificando soft landing e criando essa condição de spreads de crédito bastante baixos, né? Então talvez seja uma medida de precaução, porque se vem uma recessão, se o Fed dá mais uma alta de juros, a gente pode ver uma abertura na curva, mesmo com o spread se mantendo alterado, ou se vem uma recessão, o spread de crédito vai para a lua, né, que o risco corporativo aumenta muito. Então vejo também como uma medida aí de segurança, o pessoal deve estar com um pouco de medo do que está por vir e querem fazer um buffer de dinheiro. Sim, né? A análise é ótima. Fechou, pessoal. Então ficamos por aqui.
Da nossa parte aqui, pedimos para vocês clicar lá no sininho, curtir, é muito importante para o nosso canal. E da minha parte é isso, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau, Rafael. Bom feriado aí para você. Você também, Pedroso. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.